a primeira mulher a integrar a Brigada do Rio Grande do Sul. Conheça a Cabo Toco. Mas antes, não esquece de enviar esse vídeo para algum amigo seu que gosta desse tipo de assunto. Oumira Leal de Oliveira nasceu em 1902 aqui em Caçapava do Sul. Era filha de Francisco e Alta, e o Francisco era um dos homens de confiança das tropas do Gumercindo Saraiva. E a sua mãe, Alta, diziam que tinha sido namorada do Zeca Neto em tempos passados, antes de conhecer o pai da Oumira. Os pais da Cabo Toco permaneceram do lado do Gumercindo até o final. Inclusive, dizem que quando ele faleceu, eles dois empalharam o corpo do general e colocaram em cima de um cavalo para enganar as tropas inimigas. Mas, voltando para Oumira, aos 21 anos, ela se inscreveu para o 1º Regimento de Cavalaria para atuar como enfermeira na Revolução de 23. Ela sempre mostrou muito interesse por armas, dizia que era porque ela queria se defender dos inimigos, né? Então ela sempre cresceu assim, ouvindo essas histórias da guerra, né, cercada pelos pais contando essas histórias, e não se sabe exatamente como ela fez essa transição de enfermeira para combatente, né? Mas muitos dizem que era porque ela queria se vingar do Zeca Neto, porque o fim do relacionamento dele com a mãe dela não tinha sido bom e ele tinha feito mal para a mãe dela, então dizem que ela tinha sede de vingança dele. Ela começou a guerrear usando uma espingarda e o comandante das tropas começou a chamar ela de Cabo. E daí unindo essa patente que ela ganhou com o apelido dela, que era Toco, porque ela era muito pequenininha, nascia a famosa Cabo Toco. Acontece que mulheres não podiam participar da brigada e não se sabe exatamente como que ela conseguiu isso, né? Como que eles aceitaram ela, mas em alguns documentos da época o nome dela consta como Oumiro. Então talvez ela tenha usado um disfarce à la Mulan, né? Um dos maiores feitos da Cabo Toco foi quando em 1926 ela conseguiu se infiltrar nas tropas do Zeca Neto, né? Então nesse dia ela atuou como espiã. Ela chegou lá para as tropas e disse que estava arrependida, que queria mudar de lado e conseguiu espionar as tropas dele. Ela permaneceu na corporação, na brigada, né, até 1932. E depois disso ela começou a vagar pelas cidades da região. Até que ela se casa com o Antônio da Silva em 1951. Mas o Antônio faleceu só 3 anos depois do casamento. E aí a Oumira ela meio que caiu no esquecimento, ninguém sabia direito da história dela e ela estava vivendo na miséria. Até que um dia uma professora chamada Vilma Zanini ficou sabendo por acaso da história, encontrou a Oumira por acaso e a Oumira começou a narrar para ela algumas coisas que tinham acontecido, alguns feitos, alguns fatos, né, da Revolução. E aí a Vilma ficou muito interessada, né, e começou a divulgar a vida da Cabo Toco. E aí então a Cabo Toco passou até a conseguir viver num asilo, porque antes ela estava vivendo na real, na miséria, assim. E aí em 1986 um cantor chamado Nilo Brum ficou sabendo da história e fez uma canção, né, dedicou uma canção a Cabo Toco. 23 fui soldado, sem deixar de ser mulher. Inclusive, quando ele ganhou um prêmio, quando ele apresentou essa canção, ela subiu no palco e dizem que foi um momento muito emocionante, assim, dela ser reconhecida depois de tanto tempo ter se passado. A primeira mulher a integrar a Brigada do Rio Grande do Sul faleceu em 1989 e está sepultada aqui, nesse túmulo, em Caçapava do Sul, junto com o seu marido. E aí, por acaso você já conhecia a história e os feitos da Cabo Toco? Envie esse vídeo para mais alguém para que essa mulher seja mais reconhecida ainda.